Hoje de manhã eu passei por algo que talvez você já tenha passado. Eu fui abrir aqui um canal do YouTube e fui dar uma olhadinha nos vídeos que estavam rolando ali. E aí nesse momento eu pensei o seguinte, eu vou assistir alguns vídeos para aproveitar, né, esse momento que eu tô fazendo minhas tarefas de casa e tal. E eu vou ouvindo ali, né, tem muita coisa que é legal, tem muito conteúdo que preenche, que é bacana. E nesse momento eu dei de cara assim com um vídeo que me foi indicado, que foi de uma moça que estava ali falando sobre como ser de repente uma youtuber, como que ela se tornou uma youtuber de repente e tal, como ela perdeu a vergonha de gravar conteúdo. E aí a primeira coisa que me aconteceu foi olhar o canal dela e ver o número de visualizações que tinha. Falei, nossa, bastante gente visualizou. Nossa, aqui também tem bastante curtidas. E aí, gente, naquele momento eu fui me aprofundando. Eu entrei no canal dela, eu fui olhar em que período que ela tinha criado o canal. E aí eu percebi que o canal dela foi criado no mesmo período que o meu. E nesse momento me veio a comparação. Eu falei, caramba, ela já tem tudo isso de inscritos, ela já tem tudo isso de visualizações em cada vídeo dela, ela já tem todas essas pessoas ali, né, olhando, assistindo. E aí eu fui me sentindo muito mal em comparar os vídeos dela com os meus, né? Aquela sensação da comparação veio na mesma hora. Poxa vida, você tá fazendo conteúdo, você tá aqui parando o seu tempo para gravar para as pessoas com os aprendizados que você faz e você não tem nem metade das visualizações dela, nem um terço das visualizações que ela teve ali. E foi nesse momento que veio a sensação da comparação. Quem nunca passou por isso, né, de se comparar com o outro? Isso é algo que, por mais que a gente não queira, acaba nos deixando deprimida. Esse conflito interno, que mesmo com a cabeça firme, eu me peguei ali na comparação, como se eu ficasse paralisada. É como se aquilo fosse para mim um lembrete de que eu não sou boa o bastante, justamente porque ela criou o canal dela na mesma época que eu, e o dela foi pra frente e o meu não. Nesse mesmo momento, me veio uma pergunta assim, por que nos comparamos? Será que é medo? Será que é insegurança? Ou será que é a pressa em ver os resultados? Muito difícil a gente às vezes gravar um conteúdo ou fazer algo que a gente não tenha a aprovação do outro. Eu sei que por mais que a gente não tenha que viver sobre essa aprovação, muitas vezes a gente se pega nessa sensação. É muito difícil, por exemplo, continuar um comércio se nenhum cliente vem comprar com você. É muito difícil continuar um canal se as pessoas não vêm aqui para assistir. Sabe, é sempre importante a gente lembrar que principalmente as redes sociais, elas nos trazem essa sensação. A gente só vê os recortes bons dos outros e a gente esquece de enxergar, né, de ver por trás daquilo que está sendo mostrado ali para nós, que realmente no passado pode ter havido algum momento em que essa pessoa também se sentiu assim. Mas mesmo com essa sensação toda, eu percebi o seguinte, desistir não é a solução. Na verdade, quando a gente pensa em desistir, é uma forma de autossabotagem. É como se a gente tivesse ali uma desculpa para parar aquilo que a gente está fazendo. Ou até mesmo para parar de correr atrás dos nossos sonhos. E o que a gente tem que lembrar é que cada caminho é único. Cada pessoa tem a sua jornada. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Comparação, ela rouba a nossa energia. O que, na verdade, nós deveríamos usar para poder fazer um crescimento pessoal. Quando a gente fica ali, nessa sensação da comparação, a gente esquece de todos os nossos afazeres, de tudo aquilo que a gente pode fazer para conseguir alcançar os nossos sonhos, para conseguir ter um aprendizado, para conseguir transformar esse sentimento em autoconfiança. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos bíblicos de pessoas que se sentiram muitas vezes desmotivadas ou se acharam uma pessoa incapaz de poder mudar a sua vida. Como, por exemplo, Gideão, que está lá no livro de Juízes. Ele se sentia o menor da tribo e ele achava que ele era totalmente incapaz, justamente por se ver assim. Mas Deus o chamou de valente guerreiro, mesmo antes dele agir. Moisés, ele se achava até mesmo incapaz de falar, mas Deus chamou ele para libertar o seu povo. Davi, por exemplo, o menor dos irmãos, pastor de ovelhas, ignorado por todo mundo, mas Deus viu o seu coração e o chamou e o transformou num grande rei. Essas pessoas, elas não tinham a menor noção da forma como Deus via a cada uma delas. Elas se viam pequenas, elas se viam incapazes, mas Deus mostrou para eles que a história não era bem assim. E quem dá a última palavra, com toda certeza, é Ele. Vamos falar de alguns caminhos práticos para que a gente consiga sair da comparação? Vamos lá, primeira coisa, escreva 3 qualidades suas, 3 coisas pela qual você é grata por existir.
Então faça essa anotação para que você consiga colocar ali na sua cabeça o que você realmente é para Deus. Porque essa forma, dessa qualidade que você vê, com certeza é uma dádiva divina. E é importante que a gente se lembre todos os dias delas. Foco no processo. Ao invés de você ficar se comparando com os outros, se compare com você mesma. Como é que você era ontem? O que você tem mudado na sua vida? No que você tem evoluído? Começa a ter essa comparação de você com você mesma. Porque se comparar com os outros é muito fácil, né? A gente fica ali olhando o resultado que o outro teve, as formas como o outro faz, e aí é claro que a gente vai sempre se sentir para baixo. Mas quando a gente começa a dar foco na comparação entre aquilo que éramos ontem e como temos nos transformado hoje, isso, ao invés de nos trazer sensação de comparação, nos traz uma motivação. Orar e meditar. Começa a pedir para Deus que alinhe o seu coração com os propósitos dele. Deus sabe exatamente qual é o caminho. Eu sei, gente, que por muitas vezes a gente tem tantos sonhos de fazer algo, de mudar a nossa vida, de ser alguém que a gente determina ali que é muito maravilhosa, muito especial, mas às vezes o propósito de Deus é completamente outro. E justamente quando a gente consegue alinhar o nosso coração, a gente consegue correr atrás daquilo que realmente Deus quer para nossa vida. E olha, quando a gente consegue ir por esse caminho, tudo aquilo que a gente sonhava e que de repente não se realizou, mas sim os propósitos que Deus tem para nós, acaba ficando no passado. Quantas pessoas recomeçam algo e falam assim: nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia ir por esse caminho, mas Deus me trouxe aqui e as coisas deram certo. E aí aquilo que elas pensavam delas no passado fica para trás e ela começa realmente a viver o seu presente com alegria, com tranquilidade e alinhada com aquilo que Deus quer para ela. Limitar as redes sociais. Talvez isso para você seja um gatilho para que você passe a sua vida se comparando. Olha que coisa, eu limitei as minhas redes sociais. Eu parei de ficar olhando tanto o que estava acontecendo na vida do outro. Mas em um momento ali de assistir um vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi comparar como estava o meu canal e como estava o canal da outra pessoa. Olha que coisa doida. A gente precisa parar de ficar, às vezes, olhando o que os outros estão fazendo e dar mais foco naquilo que nós estamos fazendo. Porque cada um tem o seu tempo. Deus tem um propósito de vida para cada pessoa. Então não adianta você ficar ali olhando, analisando o que as outras pessoas estão fazendo, que isso vai te trazer, sim, uma sensação terrível de comparação. A comparação, ela pode até bater na sua porta, mas ela não tem o poder de decidir quem você é, até mesmo para onde você vai. Deus, ele já tem um plano para a sua vida. Não depende de números, likes ou até mesmo de inscritos. Nesse momento, a gente tem que lembrar do seguinte: tem muita gente que está agradando demais os outros e agradando muito pouco ao coração de Deus. Se você já sentiu vontade de desistir, continue, ore e confie, porque os propósitos de Deus para sua vida, esses aí jamais vão falhar. Seu tempo, ele é único e muito precioso. Então, gente, me conte aqui nos comentários se você já passou por essa sensação e como que você conseguiu lidar com isso. Conte aqui se você tá passando por isso também e se a gente puder te ajudar de alguma forma, estaremos juntos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.